Fala pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre derrame pericárdico. Indiscutivelmente, uma das principais indicações de ecocardiografia à beira do leito é para o diagnóstico e graduação do derrame pericárdico. Isso pode acontecer em diversos cenários, desde a chegada de um paciente com suspeita de dissecção de aorta no pronto-socorro, na emergência, até no pós-operatório de cirurgia cardíaca. A depender do cenário clínico, a suspeita de derrame pericárdico pode ser muito forte e nem sempre dá para esperar até o dia seguinte para poder fazer um ecocardiograma oficial e dar esse diagnóstico. Em alguns serviços que não tem um volume muito grande de pacientes cardiológicos, esse exame pode só estar disponível uma vez por semana. Nesse cenário, o intensivista ou emergencista capacitado, capaz de fazer o diagnóstico de derrame pericárdico com o eco à beira do leito, pode fazer toda a diferença no manejo do paciente. Antes de começar, eu queria deixar claro que esse vídeo vai tratar somente sobre diagnóstico e quantificação do derrame pericárdico. Eu resolvi deixar a discussão sobre tamponamento cardíaco para um outro vídeo, porque isso vai exigir a discussão de conceitos mais complexos de fisiologia cardíaca, e esse vídeo poderia acabar ficando muito longo. Então eu acredito realmente que todo mundo vai se beneficiar mais de separar esses dois tópicos, até para facilitar mais o entendimento mesmo. Dito isso, vamos ao que interessa. Alguns conceitos básicos que precisamos ter para começar. Primeiro, o pericárdio é formado por duas lâminas contíguas ao nível dos vasos da base, o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, que são separadas por uma pequena quantidade de líquido, em torno de 20 ml, em condições fisiológicas. Essa fina lâmina de líquido habitualmente não é visível nos exames de imagem, então o diagnóstico da derrame pericárdico ele se dá quando há um acúmulo de líquido no espaço pericárdico, permitindo que você separe o pericárdio visceral do pericárdio parietal. Aqui, vale destacar que isso nem sempre vai ser consequência de uma doença cardíaca. Então, às vezes, o paciente vai apresentar um coração normal ao ecocardiograma e a única alteração vai ser o derrame pericárdico. Outro conceito básico é de que, no ultrassom, os líquidos se apresentam como uma imagem anecoica ou hipoecoica, ou seja, um acúmulo de líquido no espaço pericárdico vai se apresentar como um espaço preto ao redor do coração. Derrames pericárdicos pequenos podem ser influenciados pela gravidade e por isso podem não aparecer em todas as janelas. Da mesma forma, alguns derrames podem ser loculados, ou seja, podem ficar restritos a uma determinada região do pericárdio por traves de fibrina ou de fibrose, por exemplo. Mas esses casos não são nem de longe os mais comuns. Tudo certo, agora podemos passar para as imagens propriamente ditas. A janela onde vamos fazer o diagnóstico do derrame pericárdico depende da sua suspeita clínica no início do exame e da condição clínica do paciente. Como ecocardiografista, a minha preferência sempre é começar pela janela parasternal, independente da situação. No entanto, se a suspeita de derrame pericárdico for muito grande, principalmente em pacientes instáveis, a janela subcostal pode ser mais adequada para começar, especialmente porque nem sempre você vai conseguir posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo, e o exame tem de ser realizado no decúbito dorsal mesmo. Além disso, pessoas com menos experiência e intimidade com o ecocardiograma geralmente acham mais fácil obter a janela subcostal. Então, para fins didáticos, a gente vai começar aqui falando da janela subcostal. Mas, se você prefere começar pela parasternal, pode começar pela parasternal que não tem nenhum problema. Com o paciente em decúbito dorsal, posicionamos o transdutor logo abaixo do apêndice tifoide ou do rebordo costal direito, apontando para o ombro esquerdo do paciente e com o índice a mais ou menos 4 horas, a gente deve ver uma imagem parecida com essa. Eu trouxe aqui primeiro a imagem de um paciente normal, ou seja, sem derrame, somente para a gente relembrar um pouco da anatomia e das estruturas que a gente vê nessa janela. Agora sim, a primeira imagem de um derrame pericárdico, nesse caso um derrame classificado como moderado. Dá para perceber que temos um espaço preto ao redor do coração, que se encontra flutuando no espaço pericárdico, e que esse espaço é visível tanto na sístole como na diástole. Derrames muito pequenos, geralmente classificados como mínimos, costumam aparecer somente na sístole, mas falaremos sobre isso um pouco mais para frente. Aqui temos mais dois exemplos, o de um paciente com derrame pericárdico discreto e o de um outro paciente com derrame pericárdico importante. Comparando as imagens, fica claro como, conforme aumenta o acúmulo de líquido, maior esse espaço preto ao redor do coração, ou seja, maior a distância entre as lâminas visceral e parietal do pericárdio. Agora na janela parasternal longitudinal ou eixo longo, que é por onde eu costumo começar o exame. Eu já destaquei aqui para vocês as estruturas que vemos nessa janela, mas eu queria chamar a atenção para uma em especial, essa bolinha aqui. Essa aqui é a aorta descendente, num corte transversal.
E sua importância na avaliação do derrame pericárdico na janela parasternal é que ela é muito importante para diferenciar o derrame pericárdico do derrame pleural. Como a aorta se situa entre o coração e o pulmão, o derrame pleural vai estar sempre abaixo da aorta descendente, enquanto que o derrame pericárdico vai estar sempre acima da aorta descendente. Além disso, algumas vezes conseguimos ver o pulmão atelectasiado, boiando dentro do derrame pleural, o que também ajuda a diferenciar o derrame pericárdico do derrame pleural. Agora eu trago aqui mais alguns exemplos de derrame pericárdico, dessa vez na janela parasternal. Primeiro temos um caso de derrame pericárdico discreto, na sequência um derrame moderado e depois um derrame importante. Tá bom, Felipe, agora eu já sei identificar um derrame pericárdico e até diferenciar um derrame pericárdico discreto de derrame pericárdico importante. Mas será que não tem uma forma objetiva de graduar o derrame pericárdico? Tem sim. A maneira mais fácil de graduar o derrame pericárdico é através da distância entre os folhetos visceral e parietal do pericárdio no fim da diástole. E através disso, conseguimos estimar o volume de líquido que está no espaço pericárdico. Acompanhe comigo através dessa tabela que eu coloquei aqui na tela para vocês. Derrames pericárdicos mínimos são aqueles que aparecem somente na sístole. E isso representa um acúmulo de líquido geralmente menor do que 50 ml. Derrame pericárdico discreto é aquele onde a lâmina de líquido tem menos de 10 milímetros, ou 1 centímetro. E isso representa um acúmulo de líquido menor do que 200 ml. O derrame pericárdico moderado tem entre 200 e 500 ml, e a lâmina de líquido geralmente tem entre 10 e 20 milímetros de espessura. Já o derrame pericárdico importante é aquele que tem mais de 20 milímetros de espessura, e isso representa um acúmulo de mais de 500 ml de líquido no espaço pericárdico. Antes da gente terminar, quero só lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, nem todo derrame pericárdico é patológico. Quem é cardiografista sabe que por vezes a gente se depara com pacientes que são totalmente saudáveis do ponto de vista cardiovascular e que apresentam um aumento mínimo de líquido no espaço pericárdico. Então, isso nem sempre é patológico, né? Não tem motivo para desespero. Em segundo lugar, o surgimento de tamponamento não está necessariamente ligado ao tamanho do derrame pericárdico. É perfeitamente possível diagnosticar tamponamento em um paciente com derrame pericárdico moderado. E o oposto também é verdade. Alguns pacientes podem apresentar um derrame supervolumoso e ainda assim não ter nenhum sinal de restrição ao enchimento ventricular, ou seja, diminuição de tamponamento cardíaco. Isso acontece porque a velocidade de instalação do derrame é mais importante do que o volume de líquido no espaço pericárdico. Derrames de instalação lenta possibilitam que o pericárdio distenda para permitir um maior acúmulo de líquido sem que isso afete o enchimento ventricular. Embora seja verdade que derrames maiores estão mais propensos ao surgimento de tamponamento, a gente tem sempre que avaliar as duas coisas de maneira independente: o derrame pericárdico e sua graduação e a existência ou não de tamponamento cardíaco. Por hoje ficamos por aqui. Se esse conteúdo te ajudou, já curte esse vídeo e compartilha ele com alguém que você acha que pode se interessar também. Muito obrigado e até a próxima!